Fala comigo, Senhor. Fala, Senhor. Fala, Senhor. Eu quero te ouvir. Estou aqui. Fala comigo, Senhor. Fala que está em meu coração. Fala comigo, Senhor. Fala, Senhor, pois teu servo está ouvindo. Fala, Senhor, quero ser o teu amigo. Fala, Senhor, pois teu servo está ouvindo. Fala, Senhor, quero ser o teu amigo. Teu servo está ouvindo. Fala, Senhor, quero ser o teu amigo. Fala, Senhor, pois teu servo está ouvindo. Fala, Senhor, quero ser o teu amigo. Pois é, irmãos, nós estamos contentes de estar com vocês aqui mais uma vez e eu quero, antes de mais nada, agradecer, em primeiro lugar, logicamente, a Deus, e em segundo lugar, agradecer o convite que me foi feito para estar aqui pelo Denilson, a Cleonice, agradecer esse hino que foi cantado agora aqui pelo... Como é que é o nome dele? Daniel, né? E ficou muito bom. Eu quero convidar vocês a inclinarmos a cabeça para fazermos uma oração ao nosso Deus, tá? Vamos inclinar a cabeça. Bendito Deus Todo-Poderoso, muito obrigado, Pai, porque o Senhor nos trouxe até aqui na Tua casa hoje, com um propósito, logicamente. O Senhor quer falar ao nosso coração, o Senhor quer abençoar a nossa vida, para que a gente possa ser, Senhor, um instrumento para abençoar outras pessoas também. Nos ajude, Senhor Deus, a estar com o nosso coração abertos, a nossa mente atenta para recebermos as orientações da Sua palavra. E nos dê, Senhor Deus, o poder do Espírito Santo para colocar tudo aquilo que a gente aprendeu em prática na nossa vida. Nós te pedimos por essas bênçãos, agradecidos em Teu nome. Amém, Senhor Deus.
Hoje eu vou fazer diferente, até esqueci de falar com vocês, né? Eu preparei a mensagem como é que é o nome que se dá? PowerPoint, né? Nome todo sofisticado, né? Eu preparei a mensagem em slides, aí eu vou pedir para o pessoal descer, tá? Vamos descer, para a gente poder acompanhar a mensagem. Isso, irmãos. Como é que é o negócio mesmo? Hein? Hã? É PowerPoint, né? Viu? Tô aprendendo a falar esses negócios aí. Bom, irmãos, então a gente preparou a mensagem, e a nossa mensagem hoje, ela vem ela vem apresentando para cada um de nós hoje o que a gente deve fazer para ser abençoado. Quantos de nós aqui querem ser abençoados por Deus? Amém. Quantos se sentem abençoados por Deus? Eu estou sabendo que a igreja de Madureira esse ano alcançou maravilhosas bênçãos, não é verdade? Né? Foi até reconhecida pela associação, tanta coisa boa aconteceu, a construção que saiu, o templo está maravilhoso. Eu acredito que na sua vida particular, Deus está te abençoando, está te dando N vitórias, você tem muito pelo que agradecer. Mas alguém já me disse uma coisa, e é verdade: as coisas de Deus são que nem andar de bicicleta. Se você parar, o que acontece? Você cai. Você já foi abençoado, Deus já abençoou tua vida, Deus já te deu muito sucesso, muita alegria, muita saúde, mas você não pode parar por aí, né? As bênçãos têm que continuar o quê? Acontecendo diariamente. Se parar de acontecer, se a bênção parar de acontecer na minha vida, se a bênção parar de existir, vai dar tudo errado, né? Então, se eu já fui abençoado por Deus, se Deus já coroou minha vida de sucesso até aqui, eu preciso continuar sendo abençoado. Amém? Aí sim, aí a nossa vida tem sentido, aí tudo dá certo. Podemos começar? Então, o nosso tema hoje é esse, né? Ser abençoado. O que eu posso fazer para ser abençoado? Quais são os passos que eu devo tomar na minha vida para que Deus ele abençoe a minha vida de uma forma completa, de uma forma total? A primeira passagem que eu quero ler com vocês é a proposta que Deus fez ao povo, lá em Deuteronômio capítulo 11, versículo 26. Deus propôs ao povo o quê? Eis que hoje eu ponho diante de vós a bênção e o quê? A maldição. E esse verso segue dizendo ainda o seguinte: Deus ele aconselha: escolhe pois o quê? A bênção, né? Ele diz: olha, eis que hoje eu proponho a vocês a bênção e a maldição, a vida e a morte. Aí Deus ele acrescenta nessa passagem dizendo: escolhe pois a vida para que vivas, né? Então Deus é um ser inteligente e Ele quer que cada um de nós sejamos pessoas inteligentes também. Deus quer abençoar a nossa vida de forma total, tá? Ele está propondo sempre diante da gente, a cada passo, a cada minuto da nossa vida, Ele nos propõe abençoar a nossa vida. O Senhor Jesus Cristo nos ensinou a buscarmos as bênçãos do Senhor. Jesus ensinou a gente a buscar as bênçãos do céu em primeiro lugar. O que está escrito nessa passagem aí? Mateus capítulo 6, versículo 33. Jesus ele diz o quê? Mas buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão o quê? Acrescentadas. Vocês estão com muito calor por causa desse ventilador aqui? Se não estão... Oi? Pode desligar? Então vou pedir para desligar, que aí fica batendo vento aqui, fica, né? Então, o que Jesus ele ensina nessa passagem aí? Mas buscar em primeiro lugar o reino de Deus
e a sua justiça. E Jesus ele acrescenta: e todas as outras coisas vos serão o quê? Acrescentadas. Então, se eu quero ser abençoado, um ponto importante que a gente vê nessa passagem aí: se eu quero ser abençoado, eu devo buscar em primeiro lugar o quê? O reino de Deus e a sua justiça. E é promessa da Bíblia que aí então todas as outras coisas nos serão o quê? Acrescentadas. O problema é que o ser humano, depois do pecado, ele inverteu a ordem das coisas. É ou não é? E a gente passa a vida inteira, a semana inteira, correndo atrás de todas as outras coisas. E no final, quer que o reino de Deus e a justiça dele aconteça na nossa vida. A gente inverte a ordem, é verdade ou não é? E no final quer que o resultado seja bom. Não pode ser, né? Jesus está dizendo qual é a ordem correta das coisas. Mas buscai em primeiro lugar. O que é dar primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça? Dar primeiro lugar o reino dos céus e sua justiça é dar primeiro lugar a Deus nas primeiras horas do dia, né? A comunhão com Deus, né? O estudo da palavra, a oração. É assim só que se dá primeiro lugar a Deus? Não. Dar primeiro lugar a Deus é dar primeiro lugar a Deus na minha vida, né? No meu dinheiro, no meu bolso. Aí tem gente que até começa a franzir a testa: pô, mas isso aí já é demais, irmão. Não é demais, né? Deus te dá primeiro lugar em tudo. Jesus te deu primeiro lugar. Ele veio aqui, morreu por você e nem sequer pensou se devia morrer ou não, como você às vezes faz. Será que eu dou esse dinheiro ou não? Jesus não pensou isso, né? Jesus ele não quis dar o que ele podia dar de menos para poder te salvar. Não, ele quis dar tudo para te salvar. E a gente pensa justamente ao contrário. Então, buscar e dar primeiro lugar a Deus é dar primeiro lugar a Deus em todas as coisas. No meu relacionamento, no meu casamento, no meu namoro, nas minhas amizades, no meu estudo, o primeiro lugar eu devo dar sempre a quem? A Deus. E todas as outras coisas me serão o quê? Acrescentadas. O que são todas as outras coisas? Alguém sabe dizer o que são todas as outras coisas? É o quê? Todas as outras coisas. Porque se todas as outras coisas não fossem todas as outras coisas, então não seriam todas as outras coisas, né? Seriam quase todas as coisas. Mas só que Jesus não falou isso. Jesus falou todas as outras coisas. Isso é tudo. É coisa beça. É tudo. Amém? Segunda coisa, aliás, o próximo slide. Vamos lá, que a gente pode aprender aqui. Ellen White, ela fala lá no livro Testemunhos Seletos, volume 3, página 128, ela faz um aviso importante. O que ela está dizendo naquele aviso ali? Lembrando que não recebemos as bênçãos do céu pelos nossos merecimentos, mas pelos méritos de Cristo e nossa aceitação da abundante graça divina pela fé em quem? Pela fé nele, no Senhor Jesus Cristo. O que a gente aprende dessa passagem? Eu não mereço o quê? Coisa nenhuma. Todas as bênçãos que Deus derrama na minha vida não vêm para mim porque eu sou um bom membro de igreja, porque eu sou um fiel dizimista, porque eu sou um cara legal, honesto, né? Porque eu sou mais bonitinho do que os outros. Não, as bênçãos de Deus não vêm na minha vida por nada disso. As bênçãos de Deus, elas acontecem na minha vida porque a graça de Jesus me permite recebê-las. Tudo que Deus ele derrama na minha vida, eu não mereço. Tudo que Deus ele me dá, eu não sou merecedor. Deus ele me dá porque ele é bom, ele é perfeito, ele é cheio de graça e de misericórdia. Eu não posso entender que eu dou dízimo, ou devolvo uma oferta, ou dou uma oferta, ou faço qualquer coisa na igreja para ser abençoado. Eu não posso entender assim. Eu devo entender que tudo que eu faço para Deus e que dou para Deus é porque eu já sou o quê? Eu já sou abençoado. Deus ele já me abençoa, ele já faz muito por mim, ele já me dá tudo.
Então tudo que eu faço é apenas uma mera expressão de o quê? De gratidão e de amor pelas bênçãos que Ele derrama na minha vida, tá? Então não adianta eu querer dar as coisas para querer barganhar com Deus, dá para querer receber em dobro depois. Ontem eu ouvia a Tupi, enquanto eu estava indo para a cidade, e agora está tendo um programa eu não sei, está tendo uma promoção, eu não sei se é promoção, não estou encontrando a palavra. No programa do Clóvis Monteiro tem um quadro que as pessoas ligam para lá para ser o padrinho do sonho de Natal de alguém. E teve um rapaz ontem que ligou dizendo que ia ser o padrinho de uma menina que pediu uma máquina fotográfica e tal, e ele disse que ia comprar melhor, mais cara e tal, não sei o quê, e o Clóvis Monteiro no final falou, poxa, que legal e tal. Ele falou, não, vou fazer isso porque no final das contas Deus também vai me dar em dobro. Eu falei, poxa, então estragou tudo, né? Acabou, estava tão bonito o negócio, né? Estava tão legal, só que aí o cara demonstrou por que ele queria, estava dando para Deus dar ele em dobro depois. Você está entendendo? Você está entendendo onde eu quero chegar? O pensamento falho do ser humano é justamente esse. Ele quer fazer as coisas para Deus dar a ele depois, e a gente não deve pensar assim. A gente deve fazer as coisas porque a gente quer o quê? Agradecer a Deus. A gente quer fazer tudo porque Deus já nos deu, não para Ele nos dar depois, né? Deus já me deu, por isso agora eu posso dar. Você recebeu um envelope da oferta de gratidão desse ano. Você não vai dar a oferta pelo que você vai receber, você nem sabe. Você tem que dar a oferta pelo aquilo que você já o quê? Recebeu, pelo que Deus já te deu, né? Agora, se Ele vai te dar mais no futuro, não é problema seu, é problema de quem? Dele. Ele é Deus, Ele é que cuida de você. Você só tem que confiar, você só tem que aguardar nele. E Ele promete que nunca vai deixar faltar para você. Mas você não vai dar agora por causa disso. Você vai dar porque Ele já te abençoou, porque Ele já deu para você. Amém? Vamos lá, o próximo é tipos de quê? De bênçãos. Tem alguns tipos de bênçãos que a gente quer ver. Aliás, são dois tipos. O primeiro tipo, vamos lá, as bênçãos o quê? Gerais. Quais são as bênçãos gerais? Por favor, o que está escrito aí, ó? Eu, porém, vos digo, amai vossos inimigos, bendizeis os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filhos do vosso Pai que está nos céus, porque faz que o seu sol se levante sobre maus e bons, e a chuva desça sobre justos e o quê? Injusto. As bênçãos gerais são o quê? As bênçãos que todo mundo tem acesso e tem direito a ele. Todo mundo, seja ele cristão ou não, ele respira, ele tem a luz do sol, ele tem a chuva, ele tem acesso a ter as coisas, ele tem saúde que Deus dá, a saúde básica que Deus dá para todo mundo, a vida básica que Deus dá para todo mundo, enfim, essas são as bênçãos gerais a que todos têm acesso, seja ele cristão ou não cristão, seja ele uma boa criatura ou má, todos têm acesso a essas bênçãos gerais, as coisas que Deus ele dá para a humanidade. Mas existem outras bênçãos, essas são mais específicas. Vamos lá, quais são o outro tipo de bênção então? São as bênçãos o quê? Específicas. Quais são as bênçãos específicas? Vamos lá, o que Jesus ele diz nessa passagem? Aliás, é Paulo que diz nessa passagem, o que ele diz aí? E se nós somos filhos, somos logo herdeiros também, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos o quê? Glorificados. O fato, queridos, é que ao nascermos nesse mundo, todo mundo nasce o quê? Criatura de Deus, alguém que saiu da ideia e da idealização do próprio quem? Do próprio Deus. É Deus que nos fez. Todos nós somos assim.
Agora, quando eu entendo e quando aceito Jesus, eu passo do grau de criatura e agora passo a ser o quê? Filho de Deus, é o que a Bíblia fala. E quando agora entendo que sou filho de Deus e começo a andar com Deus, eu passo a ter direito agora ao quê? Ao reino, e passo a ser herdeiro do próprio Deus. E aí começam a acontecer na minha vida algumas bênçãos que são as bênçãos específicas para aqueles que são os filhos de Deus. Eu tenho uma maneira de tratar as pessoas, né? Eu tenho uma maneira de tratar as pessoas. Algumas semanas atrás aí, não é a primeira vez que me dizem isso, alguém me disse assim: Amaro, você precisa ser mais simpático, você precisa ser mais sociável, porque eu sei pregar, mas eu não sei conversar com você pessoalmente. Eu sou meio difícil de conversar, porque eu já vou direto no assunto, nas coisas. Tem gente que gosta de dar rodeio, né? Eu, quando fui namorar a Divina, eu não soube dar muito rodeio. Eu fui levar lá em casa e tal, cheguei, olha, eu quero namorar com você. Ainda bem que ela aceitou, porque eu não sei dar rodeio, eu não sei ficar, porque... Então as pessoas reclamam que eu não sou muito social. Tem gente que senta e conversa um papo que leva horas. Eu não consigo, meu papo é sempre resumido. Conversa, tal, acabou, aí fico parado, porque não tem muito o que conversar depois, né? Quando você chega direto no assunto, acabou tudo, né? Mas eu sou uma pessoa que sou assim com todo mundo. Agora, eu tenho um tratamento diferenciado, logicamente, para quem? Para o meu filho. Com ele a gente senta, a gente bate papo, teve uma hora que a gente teve um dia que a gente ficou sentado na sala, sexta-feira à noite, ficamos ouvindo as músicas de Arautos do Rei, não foi? Arautos do Rei antigo, ouvindo e tal, e discutindo letra e tal. Quando eu fui ver, era quase 2 horas da manhã. Eu falei: rapaz, eu tenho que pregar amanhã, vamos dormir, não foi? É bom, rapaz, porque é diferente, é papo de pai para filho. Deus, ele trata todo mundo bem, dá bênção para todo mundo, mas para os filhos ele tem coisa diferente. Ele tem algo especial para você. Ele quer te dar uma coisa que é mais do coração. Ele quer passar mais tempo com você. Ele está mais de olho nas suas necessidades. Não que ele não esteja de olho nas necessidades de todo mundo, não. Tem muita gente por aí que não é cristão e recebe muitas bênçãos que Deus, pela sua misericórdia, ele derrama na vida dessa pessoa. Mas na sua vida como cristão, como filho de Deus, Deus, ele quer derramar bênçãos muito maiores e muito mais particulares. Ele está de olho nas suas necessidades mais ínfimas, nos seus problemas mais, sei lá, eu vou usar uma palavra errada aqui, um termo errado, no seu problema mais pequeno. Ele está de olho nisso, no seu menor problema. Eu falo às vezes mais pequeno que a língua não gagueja quando eu falo, você já notou? Agora se eu falo aí começa, melhor problema. Deus está de olho nisso, ele está de olho até nisso, no meu problema de gagueira, ele está de olho em tudo, porque eu sou filho dele, e aí ele me trata com muito mais particularidade. Tem bênçãos específicas que Deus quer derramar na sua vida, mas você precisa entender alguma coisa antes da gente entrar nesse tópico das bênçãos específicas. O que a gente deve aprender? Olha só, que as bênçãos de Deus são específicas para os seus filhos. Não fazemos nada para receber essas bênçãos nos são dadas pela misericórdia e pelo amor de Deus, mas existem o quê? Condições para que essas bênçãos, elas aconteçam na minha vida. Amém? É a mesma coisa com o meu filho. Ele era pequenininho, ele queria muito algumas coisas que não era compatível com a idade dele. Eu queria até dar para ele aquelas coisas, mas não podia dar porque ele ainda não tinha condição de quê? De receber. Eu, quando comprei esse carro que está aí fora, eu comecei a dirigir. Ele queria dirigir o carro. Eu falei: cara, você ainda não tem condição de dirigir. Até ficar com o coração partido, que ele olhava para mim: pai, você não confia em mim, né? Eu sei dirigir, eu posso ir lá na igreja e buscar a mamãe. Eu falei: só que você, além de ser menor, você não tem carteira. E você não tem o quê? Condição. Você não pode fazer isso. Ele tem que cumprir o quê? As condições. Quando ele cumprir as condições, ele vai poder o quê?
receber aquilo que eu quero dar para ele. Claro que o pai quer dar a chave do carro para o filho. Toma, rapaz, tá aí, nosso carro, vai lá, leva, né? Melhor ainda quando ele comprar o carro dele e deixar eu com o meu, vai ser uma beleza. Mas enquanto não, que tal dividir? Por que não? Dividir com alguém, melhor com o seu filho, né? Só que ele precisa preencher o quê? As condições. E olha o que a Ellen White ela fala ali: todas as dádivas são prometidas sob o quê? A condição de obediência. Deus tem um céu cheio de bênçãos para aqueles que com Ele cooperarem. Todos quantos lhe são obedientes podem com confiança pedir o cumprimento das suas promessas. Amém? Olha que passagem linda essa. Todos quantos lhe são obedientes podem pedir com confiança o cumprimento das suas promessas, porque Deus tem um céu cheio de bênçãos para derramar na sua vida. Só que às vezes Ele não pode derramar porque está faltando o quê? Obediência e cooperação da sua parte. O que fecha a porta do céu para que a bênção do céu não caia na minha vida? É o quê? A desobediência. Quando eu sou desobediente em qualquer ponto da minha vida, Deus ele se vê tolhido de me abençoar. E isso deixa Deus aborrecido, porque Ele quer ser bom para você, Ele quer ser Deus na sua vida, e você não permite, você não deixa, porque você tem sido desobediente. Olha o que a gente aprende mais. Parábola de Jesus, página 145. O próximo. O que está escrito? Deuteronômio capítulo 1, 26 e 27. Eis que hoje eu ponho diante de vós a bênção e a maldição. A bênção quando cumprirdes os mandamentos do Senhor vosso Deus, que hoje vos mando. Porém a maldição se não cumprirdes os mandamentos do Senhor vosso Deus, e vos desviardes do caminho que hoje vos ordeno, para seguirdes outros deuses que não o quê? Que não os conheceste. Deus ele está disposto a te abençoar, mas se você não cooperar, você não vai ser abençoado. O contrário de não ser abençoado é ser o quê? Amaldiçoado. Tem gente que pensa que ser amaldiçoado é quando Deus ele começa a derramar coisa ruim na vida da pessoa. Deus não derrama nada de ruim na sua vida. Ele apenas fica impedido de te abençoar. E quando ele fica impedido de te abençoar, aí as coisas ruins começam o quê? A acontecer. É natural isso, porque a gente vive num mundo de pecado. Você concorda? Então o que a gente aprende? Que a gente precisa ser obediente a Deus, cooperar com Deus, para que Ele possa abençoar e fazer a nossa vida prosperar. Não só na parte física e material, mas na parte espiritual principalmente. Deus quer te fazer próspero espiritualmente. Aliás, uma das grandes maneiras de você descobrir se alguém é próspero espiritualmente é você ver se ele está sendo se ele está sendo fiel no que diz respeito às coisas materiais. Não adianta o sujeito chegar aqui na igreja e ficar andando de joelho, orando. Já pensou um sujeito tão fiel, tão adorador, que não entra na igreja em pé, só entra de joelho, de gatinho? Eu tinha uma irmã que chegava na igreja, ela caía de joelho no meio da igreja, botava a cara no chão. Eu conheci essa irmã, botar a cara no chão e tal, mas Deus não está interessado nisso, esse negócio, essa forma, esse estereótipo de adoração. Deus não está interessado nisso. Deus está interessado de fato no que você tem aonde? É aqui dentro, ó, no coração, é aqui dentro da sua mente. E como é que você exterioriza aquilo que está dentro do seu coração e da sua mente? Quando você põe em prática aquelas obras de obediência. Deus ele te manda fazer e você não questiona e você faz. Tem gente que é até meio frio, não fica chorando, não fica com os olhos cheios de lágrimas, é uma pessoa comedida, quieta e tranquila, mas se Deus pede qualquer coisa, ele não se furta em fazer. Essa pessoa tem certeza que Deus olha para ela com mais consideração do que o outro que é todo choroso, emocionado e balança a mãozinha para o alto, mas vai olhar direitinho, ele é totalmente desobediente a Deus em uma série de coisas. E no que diz respeito a dízimo, oferta, a obediência dos mandamentos. Que tipo de adoração é essa? Está pensando que Deus ele se engana?
Ele se emociona, tadinho, está chorando muito. Ele é desobedientezinho, mas ele, olha como é que ele canta, rapaz. Eu vou esquecer a infidelidade dele e vou ficar com ele aqui, porque ele é muito emocionadozinho. Aquele outro não, aquele outro é todo fiel, obediente e tal, mas também não tá, meu irmão, não é assim, tá? Então a gente não pode se iludir, a gente não pode querer comprar a Deus com esse tipo formal de adoração. Deus, ele está interessado na adoração de verdade, e a adoração de verdade, ela vem não só do coração, mas ela vem principalmente aonde? Da razão. O apóstolo Paulo fala lá em Romanos capítulo 12, que a verdadeira adoração, aquela que Deus ele quer de verdade, é um culto o quê? Racional. E culto racional é um culto inteligente, tá? É aquele culto que o sujeito recebe o salário lá no começo do mês, ele já faz as continhas dele para tirar tudo e separar dízimo e oferta dele. Não é aquela oferta emocional. Ah, o pastor pregou bonito demais. Toma! Isso aí Deus não quer. Esse tipo de oferta, meu querido, leva, vai dar em outro lugar. Entendeu? Esse tipo de oferta Deus não quer. Desculpa eu ser sincero, tá? Deus quer a tua oferta inteligente, racional, sistemática. Todo mês, Deus, eu posso dar para o Senhor 5%. Está aqui, ó, 5%. Dízimo, lógico, que não é oferta, mas a minha oferta é isso aqui, ó, 5%. É isso que Deus quer de você, tá? Esse tipo de oferta chorosa. Eu estou muito tocado, essa igreja está tão bonita, eu vou dar. Daqui a pouco, eu já estou acostumado com essa igreja, toda hora pedindo esse negócio, porque oferta emocional é isso aí, acabou a emoção, acabou a oferta. Se Deus fosse assim, como é que a gente já está, hein? Não, enquanto ele está direitinho, eu vou deixar o sol brilhar sobre ele. Eu vou dar o quê? Não está mais me adorando? Então, ó, nuvem, trovão, raio. Eu não ia ter nenhum sentado mais aqui dentro dessa igreja. Graças a Deus, Deus não age emocionalmente. Ele age segundo o quê? A razão. E é assim que Deus quer que a gente trabalhe também. Vamos lá, o próximo texto. As bênçãos especiais. Vamos lá, primeira bênção especial. Sobre o quê? Sobre a saúde. Deus prometeu bênção especial, específica para o seu povo. Sobre a saúde. O que está escrito nessa passagem? Êxodo 15, 26. O que está escrito lá? E disse: se ouvires atento a voz do Senhor teu Deus, e fizeres o que é reto diante dos seus olhos, e inclinares os teus ouvidos aos seus mandamentos, e guardares todos os seus estatutos, nenhuma das enfermidades porei sobre ti que pus sobre o Egito, porque eu sou o Senhor que o quê? Que te sara. Eu estava vendo, eu não sei quando, mas eu vi no Discovery isso. Estava passando um negócio lá sobre as múmias. Desenterraram múmias e tal, e estavam fazendo raio-x das múmias, fizeram, sei lá, endoscopia, né? Fizeram tanta coisa nas múmias lá para descobrir do que as múmias morreram. E sabe o que descobriram? A maioria das múmias lá que foram desenterradas lá morreram de infarto do coração, infarto do coração, morreu de infarto, morreu de câncer, morreu das doenças que a gente tem hoje aqui. A gente está pensando que antigamente o pessoal morria do que a gente morre hoje. Só que Deus, ele prometeu: se vocês andarem correto comigo, ouvirem os meus mandamentos, fizerem a minha vontade, nenhuma das doenças que eu estou mandando sobre o Egito eu vou deixar cair sobre vocês. E aí você vê na Bíblia Deus falando para o povo de Israel: não comam gordura, carne nenhuma com a sua gordura você deve comer. Não está escrito isso na Bíblia? Está escrito na Bíblia também: carne nenhuma com o teu sangue, ou que foi encontrada sufocada aí, você deve comer, porque a doença está ali dentro, né? Sangra totalmente. Deus, ele dá uma série de conselhos, ensina o povo a se alimentar, diz o povo que ele deve fazer, dá regime ensina o povo a como andar no deserto e ter higiene, ter limpeza, para que ninguém fique doente. O povo de Israel naquela época era o povo mais avançado cientificamente que tinha, e o pessoal só fala do Egito.
Quando aquele cara falou lá no Discovery, sabe por que eu achei interessante? Porque o cientista estava falando lá e falou, engraçado que a maioria das múmias parece que morreram de ataque cardíaco, infarto e câncer e tal. Engraçado que se ele seguisse, olha o que o cientista falou, que ele não é adventista, não é nada. Ele falou assim, engraçado que se eles seguissem um pouco da dieta que os hebreus eles tinham, não morreriam de tantas doenças assim. Eu falei, rapaz, as pedras estão clamando. O homem que não conhece nada está falando exatamente aquilo que Deus ele diz. Olha lá, ó. Se vocês me obedecerem e andarem de forma reta diante dos meus olhos, nenhuma das enfermidades que eu envio sobre o Egito, eu vou deixar cair sobre vocês. Sobre o espaço. Tem gente que quando lê essa passagem entende, poxa, então Deus ficava mandando doença para os egípcios? Não. Quando Deus ele não pode impedir, a Bíblia interpreta como tendo sido ele que mandou, tá? Mas na verdade Deus não ficava mandando doença, nem manda doença para ninguém hoje, tá bom? É que ele não pode impedir, não pode abençoar a pessoa, então é entendido pela Bíblia que ele amaldiçoou aquela pessoa. Quando não pode abençoar, é entendido que aquela pessoa foi amaldiçoada, tá bom? É só isso para você compreender. Vamos lá, o próximo texto. Que outra bênção especial Deus quer derramar na nossa vida? A bênção aonde? No lar, na família. Deus quer abençoar o nosso lar, a nossa família, tá? Essa é uma bênção específica, uma bênção especial para o povo de Deus aqui nesse mundo. E olha só o que está escrito na Bíblia, olha que passagem linda essa que a gente vai ler. Salmo capítulo 112, versículos 1 a 3. Deus ele fala o seguinte, o salmista ele fala o seguinte, louvai ao Senhor, bem-aventurado o homem que teme ao Senhor, que em seus mandamentos tem grande o quê? Grande prazer. A sua semente será poderosa na terra, a geração dos retos será abençoada, prosperidade e riquezas haverá na sua casa, e a sua justiça permanece o quê? Para sempre. Deus quer abençoar o teu lar, Ele quer fazer da tua geração uma geração poderosa e próspera. Às vezes o pai ele lutou com dificuldade, trabalhou durante muito tempo, sendo fiel a Deus para dar uma educação melhor ao filho. Agora hoje pode ver o filho bem formado, bem encaminhado na vida. É bênção ou não é isso? Foi abençoado. Eu vejo tanta gente lutar por aí, trabalhar para criar os filhos, e o filho quando cresce vai para o mundo as drogas e se mete em coisa que não presta, daqui a pouco está apanhando, está morrendo, está se perdendo. E você está sendo abençoado por Deus. Deus está te dando sabedoria para, mesmo com humildade, criar seu filho e ensinar ele o melhor caminho. E Deus ele fala, olha, aquele que tem prazer na minha lei, que anda no que é reto, a geração dele vai ser uma geração próspera, vai ser uma geração feliz, porque eu vou abençoar. Tem uma outra passagem, num outro salmo, que Deus ele fala assim, os seus filhos serão como a flecha na aljava. O flecheiro tem um montão de flecha lá. A Bíblia fala que aquele que teme ao Senhor, os seus filhos vão ser como a flecha afiada na aljava de um caçador. Caçador sem flecha, ele não tem o que fazer, né? Mas se ele tem um filho temente ao Senhor, quando ele fica velho, o filho vai cuidar dele, porque ele é temente ao Senhor, ele respeita os pais, ele soube trabalhar para isso. E é tão bom você criar um filho nos caminhos do Senhor. Estou com meu filho lá que é maior do que eu, chego em casa e encontro ele orando, chego em casa e encontro ele lendo a Bíblia, né? Isso é bom demais, cara. Que é melhor coisa do que essa? O que eu posso esperar da vida, né? Eu quero que ele cresça profissionalmente? Claro que eu quero. Mas primeira coisa que eu estou buscando é que ele cresça o quê? Espiritualmente. Aí sim, isso aí é bom demais. E todas as outras coisas serão o quê? Acrescentada, está escrito na Bíblia. O que mais a gente aprende? Que outra bênção especial Deus tem para você. Olha só, Deus ele promete abençoar os seus o quê? Os seus bens materiais também. Deus quer te abençoar materialmente, por que não? Abraão foi abençoado materialmente, tinha tudo de bom, né? Uma vez, eu lembro lá no Hospital Silvestre, eu estava saindo do hospital que eu ia montar uma firma de eletrônica.
E alguém virou para mim e falou: Mário, por que você não fica aqui, rapaz? Aqui que é bom, a gente aqui é só cristão trabalhando. Eu falei: não, cara, que eu estou cansado de sair para ganhar um pouco mais de dinheiro, ver se eu consigo ganhar. Não, mas cristão não pode se preocupar com isso, não. Cristão tem que se preocupar só com o céu, salvação. Eu falei: ó, se eu for salvo com um pouquinho mais de dinheiro no bolso, vai ser melhor, né? Vai ser melhor do que ser salvo duro. Eu quero ser salvo, eu duro com dinheiro. Mas se eu puder ter alguma coisa a mais, vai ser melhor. Eu acho que Deus quer isso também para mim e quer isso para você também, né? O que diz essa passagem da Bíblia aí? Qual é a condição que você tem que cumprir para ser abençoado também assim materialmente? O que está escrito lá? Provérbios capítulo 3, versículo 9 e 10. O que está escrito? Honra ao Senhor com os teus o quê? Os teus bens, e com a primeira parte de todos os teus ganhos, e se encherão os teus celeiros, e transbordarão de vinho os teus lagares. Amém? Deus está dizendo: meu querido, eu quero te abençoar. Me dá primeiro lugar na tua vida, que você vai ter primeiro lugar para mim. Aí tu vai ver o que é, né? Olha, irmão, vou te dizer uma coisa: se eu não der primeiro lugar para Deus na minha vida, Deus vai continuar sendo Deus Todo-Poderoso do mesmo jeito, porque Ele não depende de mim para isso, né? Ele é Deus, Ele não depende de nada de mim para isso. Agora, eu dependo da bênção de Deus na minha vida. Eu vou notar a diferença, tá? Então eu preciso dar o primeiro lugar para Deus na minha vida, para Ele poder me abençoar largamente. E a Bíblia fala o que vai acontecer. Ele vai fazer com que os nossos celeiros se encham, com que a nossa vida seja muito melhor. Só que a gente tem que dar prioridade a Deus, honrar a Deus com a primeira parte dos nossos ganhos. Tem gente que deixa para separar o dízimo depois de ver se deu para pagar a conta do Ricardo Eletro, da Bahia, do Ponto Frio. Aí se der, né? Não, agora deu, hoje dá. Esse mês eu vou lá, o diretor de mordomia vai ficar contente, esse mês deu. Meu querido, não é assim. Primeiro lugar é Deus. Depois você vai ver se vai dar para pagar as outras coisas, meu irmão, porque tem um compromisso maior com quem? E Deus, Ele promete que se você der primeiro lugar a Ele, Ele vai te abençoar. Aliás, lá em Malaquias capítulo 3, não me lembro o versículo, versículo 10, Deus, Ele promete repreender quem? O devorador, né? E eu te pergunto, irmão, quem é o devorador? Quem é o devorador? Hein? Todo mundo diz logo Satanás, né? Mentira, o devorador não é Satanás. Satanás apenas induz o devorador. Satanás fica dizendo para o devorador: isso mesmo, mete a mão no teu bolso, vai lá e gasta. Isso, você precisa disso também. Olha a televisão com o celular, rapaz. Olha a promoção, vai lá. Satanás não pega o dinheiro no teu bolso e gasta. Ele faz isso? Não. Quem faz isso? Quem faz isso? Quem é o devorador? Quando a Bíblia diz que Deus vai repreender o devorador, que Ele vai o quê? Te educar, meu irmão. Ele vai te ensinar a ter um controle melhor sobre o seu dinheiro, sobre as suas finanças, para você não viver endividado, para você não viver se escondendo dos outros na rua, porque senão você não vai viver bem. Deus quer repreender o devorador, e olha para o espelho, tu vai ver o devorador lá. Vamos lá, a próxima passagem. Bênçãos especiais. Que outra bênção especial que Deus quer derramar na nossa vida? A paz. Deus quer derramar uma vida de paz, quer te dar uma vida de paz. Mas para isso você também tem que cumprir algumas condições. Quais são as condições que você tem que cumprir para levar uma vida de paz? Salmo 119, versículo 165. Muita paz tem os que amam a tua lei. Para eles não há o quê? Tropeço. Seja obediente a Deus, ande segundo a vontade de Deus, e você vai ver que a paz vai brotar como ribeiros dentro da sua casa. Está escrito na Bíblia isso. A paz brota como ribeiro na vida daquele que teme ao Senhor. Começa a nascer, porque você é obediente, você está andando com Deus. Dentro da sua casa não há briga, não há discussão, você não vive um esganando o outro, você não fica um xingando o outro, porque ali dentro da sua casa todo mundo está querendo alcançar o mesmo objetivo: adorar e obedecer a Deus, e você vai ter uma vida em paz.
Ainda que você receba uma notícia ruim, está escrito na Bíblia, o justo, ainda que ele receba uma notícia ruim, ele não teme a má notícia. Ele não teme a má notícia, porque a confiança dele está em quem? Está no Senhor. Mas para que a sua mente esteja descansada no Senhor, você tem que treinar a sua mente a obedecer e andar segundo a vontade do Senhor. Vamos lá, a próxima passagem. O ponto mais alto. Quando é que eu posso dizer que o sujeito está sendo abençoado demais mesmo? Ele chegou ao ápice da bênção da vida dele. Quando é que pode acontecer isso? Vamos ler essa passagem lá. Gênesis capítulo 12, versículo 2. O que está escrito lá? E far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás o quê? Uma bênção. Amém? Quando é que a pessoa alcança o ápice de ser abençoado? É quando ele deixa de ser abençoado e ele mesmo passa a ser o quê? Uma bênção. Foi isso que Deus disse para Abraão no passado. Deus já tinha dado tudo a Abraão, tirou Abraão lá da terra dele, deu a ele família, deu a ele, enfim, deu a ele. Ele era estéril, Deus disse, não, você vai ter um filho. Ele já tinha 99 anos, Deus falou, não, você vai, eu acho que foi com 99, né? A Sara que tinha 96, imagine, um casal, ele 99, ela com 96, e Deus falou, vocês vão ter um filhinho, né? Eles eram estéreis. Para Deus tudo é possível, isso de fato aconteceu. Então veja, irmãos, depois que Deus deu tudo a eles, material, no que diz respeito à família, era uma família cristã, Deus deu tudo a eles. Aí Deus olhou para Abraão e falou, Abraão, não tem mais com que te abençoar, meu filho, já dei tudo que eu podia dar para um ser humano aqui nessa época aqui, quer saber agora? Você não vai ser mais abençoado, agora de hoje em diante você vai ser o quê? Uma bênção. Amém? Olha para o teu irmão, aperta a mão dele e fala assim, aperta a mão do seu irmão e fala assim, meu irmão, que quer ser, não precisa gaguejar que nem eu gaguejei não, vamos lá, repete, fala assim, meu irmão, quer ser abençoado? Fala assim, amém. Agora fala assim, quer ser mais do que abençoado? Então você vai ter que se tornar uma bênção. E eu te pergunto, meu querido, como é que é ser uma bênção? O que é ser uma bênção? Ser uma bênção é o quê? É aquela pessoa que ele é uma bênção para os outros, ele leva a mensagem de Jesus para os outros, ele leva esperança para os outros, ele não está preocupado com ele mais mesmo, ele já ultrapassou isso, as necessidades deles ficaram em segundo plano, ele agora está olhando sempre para o desejo de quem? É de Deus e do próximo. Ele coloca tudo em primeiro lugar, ele coloca Deus em primeiro lugar. Ele se tornou agora uma bênção. Abraão chegou uma época da vida dele em que ele não foi mais um sujeito abençoado, ele passou a ser a bênção de Deus nesse mundo. Através de Abraão vieram todas as gerações do povo de Deus. Através das gerações de Abraão nasceu o Senhor Jesus Cristo, que trouxe salvação para toda a humanidade. Deus quer que você seja uma bênção. Através de você, Deus quer comunicar vida e salvação para as pessoas. Através de você, Deus quer multiplicar o número de pessoas que vão ocupar o céu. E você precisa agora, de hoje em diante, pensar, meu querido, meu Deus, eu não quero mais ser só abençoado. Eu não quero só ficar aqui na igreja esperando ganhar coisa, milagre na minha vida. De hoje em diante eu quero sair daqui para ser uma bênção. Vou abençoar a igreja, eu vou abençoar meu vizinho, eu vou abençoar meu patrão, eu vou abençoar todo mundo. Agora eu vou dar exemplo, eu vou falar legal com as pessoas, eu vou trabalhar em prol das pessoas. Meu tempo agora vai ser gasto no que é bom. Eu vou ser uma bênção. Eu quero ser uma bênção para as pessoas. Esse é o ápice. Esse aí, meu amigo, depois disso, só tem uma coisa. O quê? O próximo slide, vamos lá. A maior de todas as bênçãos. O que que diz? E eles disseram,
Eles quem? Paulo e Silas disseram para aquele carcereiro lá da prisão que estava lá cuidando deles lá. Depois que tudo aconteceu, o terremoto deu, tudo caiu, o carcereiro chegou: vem cá, varões, o que eu vou fazer? O que eu faço? E ele já tinha a resposta na ponta da língua: crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Mais do que ser uma bênção, mais do que tudo isso, é só o quê? Receber a salvação, é receber a redenção. Tem gente que fala o céu. Meu querido, o céu começa onde? Aqui, hoje, agora. Você deve viver você deve viver todos os seus dias aqui na terra como se fosse o seu primeiro dia onde? Lá no céu. Seu estilo de vida tem que ser já hoje aqui o estilo de vida lá do céu. Lá no céu ninguém vai mentir, então você não vai mentir aqui, né? Lá no céu o pessoal vai passar a perna no chefe, lá no patrão, quando não estiver vendo, vai lá na caixa pegar dinheiro. Vai fazer isso no céu? Não. Então você já começa a viver o estilo de vida do céu aqui. Você é diferente, porque você já está com a sua cabeça onde? Lá no céu. E isso aí é a vida de salvação, é a vida daquele que é salvo em Cristo Jesus, é a vida de uma pessoa que é abençoada pelo Senhor. Ele não faz isso para ser abençoado, ele faz isso porque ele já está salvo no Senhor Jesus Cristo. Que Deus possa te abençoar, meu irmão, que você possa continuar na tua carreira cristã. Lembra disso, meu irmão, foi abençoado até agora? Continua querendo ser abençoado, continua trabalhando, dando para o Senhor, seja uma bênção, porque se você parar de ser abençoado, é que nem andar de bicicleta. Se você parar de pedalar, o que acontece? Você cai. Deus não quer que você caia. Deus te quer em pé. Deus quer que você vá para o céu e que você seja vitorioso. Quantos querem ser vitoriosos? Quantos querem ser abençoados? Então você tem que cumprir a condição. Deus quer te abençoar. Hino de número 502, Vaso Novo, para o encerramento do culto desta manhã. Ficamos em pé. Amado Deus Todo-Poderoso, muito obrigado, Pai, porque o Senhor deseja também transformar a nossa vida. Nós cantamos nesse hino
que nós queremos ser um vaso novo, a gente quer ter a nossa vida recomeçada, a nossa vida transformada pelo Teu poder, pela atuação do Teu Espírito em nós e também pela nossa cooperação com o Senhor. Pai Todo-Poderoso, vem operar todas essas bênçãos, essas promessas maravilhosas que tem na Sua palavra. Nos ajude, Senhor Deus, insufla no nosso coração cada vez mais o desejo de sermos fiéis, de andarmos corretos com o Senhor, para que haja na nossa vida espaço, para que hajam aberturas na nossa vida, para que por essas aberturas o Senhor possa derramar a Sua bênção e a Sua misericórdia na vida de cada um de nós. Pai Todo-Poderoso, nós não podemos perder o foco. O problema é que a gente é abençoado, a gente faz uma obra, a gente consegue construir uma igreja e a coisa deu certo e foi tudo bem, só que aí depois a gente começa a desanimar. E aí o Senhor começa a voltar a ser impedido de abençoar a nossa vida como era. Pai Todo-Poderoso, não permita que isso aconteça com a gente. Esses irmãos aqui estão motivados, eles querem ser fiéis, eles querem trabalhar com o Senhor, não estão trabalhando por emoção, não estão trabalhando por sentimentalismo mero e vão, eles estão trabalhando sim, porque eles querem a vinda do Seu reino, eles querem que o Senhor volte o mais rápido possível, eles querem ver essa igreja cheia, eles querem ser uma bênção para todas as pessoas por onde quer que eles passarem, eles querem deixar de ser abençoados e passarem a ser eles a bênção para o mundo, para o vizinho, para o cônjuge, para todos que os cercam. Nos ajude a ser assim, Pai, que a gente possa sair daqui, Pai, com esse desejo, essa certeza no nosso coração, e que através do Teu poder, do Teu Espírito Santo, cada um de nós venhamos a colocar tudo isso em prática na nossa vida. Nós te pedimos por essas bênçãos, agradecidos não por nós, mas confiando somente nos méritos do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Que Deus nos abençoe, irmãos. 602.